Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um cachecol no formato de lápis. Vamos precisar para o corpo do cachecol, você vai escolher uma cor preferida do seu filho para fazer o corpo do cachecol. Para fazer a parte que representa a madeira, uma cor cru ou um bege claro. Para fazer a borracha, um tom de rosa ou azul no caso de menino. Para fazer a ponta do lápis, preto, e o grafite que vai representar a parte do metal que encaixa a borracha. Vou usar o fio de primeira da Cisne com agulha 5 milímetros. Nós vamos iniciar pelo corpo do nosso cachecol, fazendo para a base 139 correntes, desta maneira. Faça as correntes mais soltas para não ficar repuxando depois. Feito 139 correntes, duas correntes para virar, que é o primeiro ponto, laço. Na terceira corrente, meio ponto alto, laço. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto e continue. Para cada corrente da base, você fará meio ponto alto, ficando com um total de 140 pontos, contando com as duas correntes do início. Feito até a última corrente, você vai virar a sua peça sobre o último ponto feito, um ponto baixo, que é contado como uma corrente, mais uma corrente laço. No ponto seguinte, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E continue desta maneira até você chegar ao último ponto da base. Chegamos ao final. Observem que nós temos aqui os dois últimos pontos, ó. Tomar cuidado para não esquecê-los. Ó, o penúltimo ponto, laço. Olha aqui as duas correntes que representam o primeiro ponto da carreira, ó. Sobre a segunda, meio ponto alto. Desta maneira, você vai manter os pontos sempre certinhos, ó. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma corrente, laço. No ponto seguinte, meio ponto alto e continue. Para cada ponto da base, meio ponto alto. Estamos iniciando aqui a terceira carreira e vamos fazer um total de 9 carreiras para o corpo do nosso cachecol. Sempre assim. Ponto sobre ponto, ó, vai ficando desta maneira. Observe, o meu já está aqui pronto, ó. Agora nós vamos dar sequência para nossa peça. Eu não cortei o fio porque nós vamos fazer aqui uma carreira base, ainda usando a cor principal. Nós trabalhamos aqui um total de 9 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma corrente envolvendo o primeiro ponto, um ponto baixo. Ó, na junção da carreira, um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo e continuar. Temos aqui 2, 4 pontos. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o último ponto, 15 pontos. Agora, nós vamos cortar o fio principal e passar para o fio cru ou bege claro. Nós vamos pegar o fio bege, passar por dentro da última laçada, ó, seguro as duas pontas, viro a peça, sobre o primeiro ponto feito, ó, faça uma corrente sobre este primeiro ponto, prendendo as pontas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E vamos repetir. Para cada ponto da base, um ponto baixo, até o final, mantendo as duas pontas aqui presas. Trabalhei até o final, ó. Agora nós vamos cortar as pontinhas e voltar sobre a carreira trabalhada, reduzindo um ponto no início e um ponto no final nesta carreira. Aqui você vai fazer uma corrente, ó. No primeiro ponto, puxo a laçada, no segundo, puxo a laçada, laço, passo por dentro de tudo e vou seguir nos pontos restantes, um ponto para cada, até restarem 2 pontos no final, onde faremos a redução novamente. Temos aqui os 2 últimos pontos, ó. Puxo no primeiro deles e no último puxo novamente. Passo por dentro de tudo. Redução feita. Para voltar, uma corrente. No primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E continuo. Nesta carreira não temos reduções. Ponto sobre ponto sempre. Trabalhamos até o último. Para voltar, você vai fazer uma corrente. No primeiro ponto, puxo a laçada. No segundo, puxo a laçada, laço, passo por dentro. Fizemos uma redução. No ponto seguinte, trabalho normal. No próximo, normal. E continuo. Assim até o final. Não faremos redução no final desta carreira. Último ponto, viro uma corrente, puxo a laçada no primeiro, puxo a laçada no segundo, passo por dentro. Fizemos a redução no início e vamos novamente seguir até o final, fazendo ponto sobre ponto, sem redução. Para voltar, ó, uma corrente, no primeiro ponto puxo, no segundo puxo, passo por dentro e continuo trabalhando normal, até o final novamente. Redução só no início da carreira. Último ponto. Viro uma corrente, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro e continuo. Sempre assim. Trabalhamos até o final. Agora, nós vamos fazer assim, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto e continuo.
ponto sobre ponto, até o final. Não temos redução nesta carreira. Viro uma corrente, no primeiro ponto puxo e no segundo puxo. Passo por dentro e agora continuo. Ponto sobre ponto, até o final. Último ponto, viro uma corrente, puxo um, no próximo dois, passo por dentro e vou repetir, ponto sobre ponto, até o final, último ponto, viro. Agora nós vamos fazer sem reduções, ó, primeiro, segundo e continuo até o último. Nós temos um total nesta carreira de 7 pontos. Viro uma corrente e vamos voltar, mantendo os pontos sem redução. Último ponto. Agora nós vamos cortar o fio e passar para o preto. Nós vamos agora puxar o fio preto por dentro da alça, segurando as duas pontas, viro. Faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e vamos repetir. Ponto sobre ponto, até o último. Agora você puxa para acertar, corte o excesso do fio e viro a peça. Aqui nós vamos fazer uma laçada, no primeiro ponto puxo e no segundo puxo, laço, passo por dentro. No próximo normal, até o final. Para cada ponto, um ponto apenas. Viro uma corrente, no primeiro ponto puxo, no segundo puxo, passo por dentro e continuo, ponto sobre ponto novamente. Viro uma corrente, puxo o primeiro, puxo o segundo, passo por dentro e ponto sobre ponto novamente. Viro novamente uma corrente, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro, 1, 2. Agora nós vamos virar, fazer uma corrente, pegar no primeiro ponto, no segundo ponto e no terceiro e último ponto, laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato. Agora nós vamos cortar o fio e arrematar a pontinha. Para o arremate, ó, com agulha de tapeceiro, passe a pontinha dentro dos pontos e volto. Fazendo isto várias vezes. Corte rente. E agora nós vamos fazer a parte da borracha. A ponta do nosso lápis ficou assim. Para iniciar a parte da borracha, nós vamos usar a mesma cor do nosso fio base para fazer a primeira carreira para não marcar. Prendi o fio no cantinho,
um ponto baixo no mesmo lugar, um ponto baixo na sequência, e nós vamos trabalhar aqui 15 pontos baixos nesta carreira, para montar a base da nossa borracha. Para depois a gente iniciar com o fio grafite. Desta forma não marca o trabalho. Trabalhamos aqui nesta primeira carreira, ó, 15 pontos baixos, usando a mesma cor do corpo. Então, nós vamos cortar este fio e passar para o grafite. Caso você não tenha o grafite, pode ser usado o cinza, cinza mais claro. Passo por dentro, ó, da última laçada, seguro aqui as duas pontas e viro a peça. Uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, prendendo as pontas, ó. Ajusto bem, seguro as pontinhas e no ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e continue. Para cada ponto da base, um ponto baixo apenas. Nesta parte não temos reduções, igual fizemos na ponta, só ponto sobre ponto mesmo. Viro uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, continue. Para cada ponto da base, um ponto baixo. Nós estamos fazendo a segunda carreira com grafite. Vamos fazer um total de 8 carreiras, desta forma. Caso você queira esta parte maior, faça 10 carreiras. Viro uma corrente e volto, ponto sobre ponto de novo. Para cada ponto da base, um ponto baixo. Estamos iniciando aqui a terceira carreira. Vou trabalhar um total de 8 carreiras para o meu. Trabalhamos aqui um total de 8 carreiras no grafite ou cinza, caso você não tenha. Puxo e corto. Agora, nós vamos pegar a cor que representa a borracha. Eu vou usar um rosa e aqui nós vamos puxar por dentro da última laçada. Viro, faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. Puxa bem para ajustar os fios e vamos seguir. Um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo e continue. Para cada ponto, faça um ponto baixo até o final. Sem reduções. Primeira carreira da borracha. Trabalhamos aqui até o final para voltar, ó, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e continuo. Ponto sobre ponto até o final. A parte da borracha a gente faz um pouquinho maior que a base, que está sendo representado em grafite. Eu fiz 8 carreiras para o meu. Aqui nós vamos fazer um total de 10 a 12 carreiras, ou a seu gosto. Se você quiser fazer do mesmo tamanho, não tem problema. Viro e para voltar, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo e continuo novamente, ponto sobre ponto, sem reduções, somente isto.
Trabalhei aqui um total de 10 carreiras, faço a laçada, puxo, corte o fio e arremate. Observem como ficou a borracha do nosso lápis. Aqui nós temos a base que representa o metal, onde a borracha é encaixada. Eu faço a parte da borracha maior, um pouquinho que o metal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.